Glória a Deus. Quem está feliz nesta noite, diga amém. Quem está mais que feliz, diga graças a Deus. Você pode se assentar em o nome do Senhor Jesus Cristo e abra a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo de número 1. Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos falar hoje, começar mais um mês de tema importante. E aqui em 1 de Pedro, capítulo de número 1, nós vamos tratar do que é o mais importante para nós nesse mês, em nome do Senhor Jesus. 1 de Pedro, capítulo de número 1. O tema da nossa aula é eleição. E o título: Eleição, um ato de escolha de Deus sobre nós. Eleição, um ato de escolha de Deus sobre nós. 1 de Pedro, capítulo de número 1. Aí, Francisco, pega outra pilha aí, vamos ver se é a pilha esse aqui. 1 de Pedro, capítulo. Alô, som. Vamos lá, 1 de Pedro, capítulo de número 1. Eleição, o tema, título: Eleição, um ato de escolha de Deus sobre nós. Diz assim, ó: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar, curva a cabeça. Senhor Deus e Pai, eu te peço nesta hora, arranca, tira toda a barreira, tudo aquilo que o diabo tem colocado na mente dessa pessoa, alguma barreira, alguma dificuldade, algum problema, que de repente não esteja deixando que ela venha a meditar e a compreender a tua palavra. E que nesta hora, que nesta noite, nós venhamos a ter a tua compreensão, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, irmãos, aqui você tem um texto. Nós, no mês passado, nós trabalhamos em cima de predestinação. Mas preste bem atenção. Esse assunto aqui, ele já é bem diferente. Ele é bem diferente. Para nós entendermos aqui, o apóstolo Pedro, ele fala a respeito dos crentes que receberam a carta dele. Você deve ter percebido que quando ele faz a saudação, ele fala no versículo 2, eleitos segundo a presciência de Deus. Segundo a presciência de Deus. Então, na verdade, o que vem a ser a eleição? Tem uma certa diferença, ou melhor, bastante diferença, em relação à predestinação. Porque a predestinação, como nós aprendemos, é o ato de quê? De predestinar. Então está ligado à nossa natureza, né? A predestinação é a nossa natureza. Então eu sou predestinado, a minha natureza ela é benigna, a minha natureza ela é de Deus, a tua natureza ela é de Deus. Isto é predestinação. Agora, e a eleição? A eleição é o ato soberano de Deus quando ele escolhe um dos seus predestinados. Aí você vai entender o seguinte: bom, então predestinado eu sou, sim, mas você foi eleito no dia em que ele te
chamou. Diga que ele te chamou. De forma que você é predestinado e eleito. Eu fui eleito quando eu fui chamado para fazer parte da igreja de Cristo. Aí eu fui chamado, eu fui eleito por Deus. Mas eu não passei a ser de Deus naquele dia. Eu já era de Deus, mas não servia a Deus. Essa é a diferença. Quando você é predestinado, você tem a natureza, a sua essência, ela não é do diabo. A sua essência, ela é de Deus. Só que você e eu, nós andamos o quê? Longe da presença de Deus. E quando nós andamos longe da presença de Deus, nós fazemos a vontade do diabo. Então você ia para o carnaval, você ia para a bagunça, você xingava, quer dizer, tem crente que ainda xinga. Se você ainda xinga, para, hein? Estou falando, se você ainda xinga, para. Não vai com esse papo, quando eu estou com a cabeça quente, para com isso, hein? Isso é coisa do capeta, hein? A gente vai chegar lá mais na frente, hoje não é o caso não. Mas cuidado que o que tem de crente que xinga é uma maravilha. É uma maravilha, mas não pode, por quê? Quando você xinga, você está dando ocasião para o diabo usar a tua boca, então tu tem que evitar. Vai ficar nervoso? Vai, mas não vai adiantar de nada, tu vai xingar, vai dar brecha para o capeta, e aí você vai ficar do lado de lá. Não. Então quando a gente estava do lado de lá, a gente ia para o carnaval, ia para bagunça, brigava, xingava, né? Fazia um monte de bagulho esquisito que tem aí, mas tu era de Deus. Por que você era de Deus? Porque você era predestinado por Deus. Mas você não era eleito por Deus. Aí o que vai acontecer? Quando Pedro escreve à igreja, ele está escrevendo aos eleitos de Deus. De maneira que nós devemos diferenciar isso muito bem. Todo eleito, ele é predestinado. Mas nem todo predestinado, ele é eleito. Ih, embolou minha cabeça, não entendi nada. Vou mostrar para você. Você com certeza deve ter tido um parente, uma pessoa, que ela não foi da igreja. Ela não foi da igreja. Ela não foi crente. Mas ela não quer dizer que ela era do diabo. Certo? Porque do jeito que os talibã pregam por aí, parece que de Deus só é quem está dentro da igreja. Isso é mentira. Não cai nessa não que tu vai se lascar. Tem muita gente que não está na igreja, que ela tem a natureza de Deus. Ela pode estar em uma outra religião. E se ela estiver no plano da eleição, no determinado momento, Deus vai chamá-la para a igreja para fazer parte desse sistema que você faz parte. Mas isso não quer dizer que o fulano que tu conhece, que de repente é católico ou é de uma outra religião, não quer dizer que o cara é do diabo, não. Você só conhece se o elemento é do diabo pela natureza dele, pela essência dele. E nós não estamos no mundo para ficar julgando quem é de Deus e quem é do diabo, não. A gente está na igreja para pregar a palavra de Deus. Por isso que você pode até, mas eu vejo fulano e ciclano falando nisso, dizendo que o ciclano é do diabo, fulano é de Deus. Está errado. Você não tem que ficar falando que ninguém é de Deus nem do diabo. Você só tem que pregar a palavra de Deus. Aqueles que vão chegar para Deus, chegaram. Os que não chegaram, tu não tem nada a ver com isso. Eu também não tenho nada a ver com isso. Por quê? Ali é uma questão de eleição divina. E a eleição acontece no momento em que Deus, ele chama o cidadão. Quando Deus, ele chama, o fulano, ele foi eleito. Mas ele foi eleito porque ele já era predestinado. Ele tinha a natureza de Deus. Pergunta ao teu irmão se ele está entendendo até aqui a brincadeira. Está difícil ou está fácil? Está fácil? Quem acha que está fácil aí, diga amém. Olha lá, hein? Eu ainda vou pegar vocês na tocaia na predestinação. Não pensa que vai passar barato, não. Vou ficar lá na porta e vou falar, vem cá, o que é predestinação? Vou pegar todo mundo aqui. Não pensa que vai passar barato, não. Eu vou pegar todo mundo lá na... Duas, três perguntinhas fáceis. O que é predestinação? Cara, tá. É porque acontece, tá. Quero ver se está entendendo mesmo ou se está de bobeira aí, o tempo passando e não aprendendo nada. Porque não adianta você viver um sistema e não entender nada. Porque você vai chegar lá fora e vai botar besteira. Não, tu tem que entender aquilo que tu vive. E na verdade nós devemos compreender. Então, quando você tem predestinação, você tem aqueles que têm a natureza de Deus. Quando você tem a eleição, são aqueles que são chamados por Deus. Aí você vai falar, então peraí. Então quer dizer que quando a gente está na igreja, tem um monte de gente junto, mas tem aqueles, os famosos
rachadores de lenha, carregadores de água, né? Que não ajudam em nada, só atrapalha. Você conhece esses crentes, né? Ele não ajuda, ele só atrapalha porque ele não nasceu de novo. Porque quem nasce de novo entende as coisas de Deus, busca as coisas de Deus, procura o que é de Deus. E esses irmãos que você falou aí, que na verdade, em vez de ajudar, eles atrapalham, né? Aí tem que ficar implorando pelo amor de Deus para o camarada vir para a igreja, implorar pelo amor de Deus para o cara fazer o certo. Ele é de Deus? Ele é de Deus, mas ele não está eleito, porque no dia que ele estiver eleito, ele vai ter a natureza aflorada na sua vida. Vou te dar outro exemplo. Você pega um caroço de manga, botou lá o caroço de manga dentro da terra. Tu já viu o pé de mangueira? Não. O caroço é a predestinação. Quando a árvore brota, é a eleição. Porque a eleição é quando você vê a pessoa participando ativamente do reino de Deus. Então, na verdade, o que Pedro diz aqui, ele diz assim: eleitos segundo o quê? A presciência de Deus. O que é presciência? É que ele já sabia de antemão. Você era de Deus? Era. Eu era de Deus? Era. Mas até os 27 anos eu não servia a Deus. Até os 27 anos eu estava fora. Até os 27 anos eu não tinha nada de Deus. Mas eu crio em Deus. Eu crio em Deus, eu não dormia uma noite sem rezar. E não rezava pouco não. Rezava e rezava era muito. Eu ia de vez em quando na missa. Mas tu sabe como é que é o negócio? Tu faz isso, mas era tudo misturado. E na macumba também, fazia aquele monte de treco junto. Era uma miscelânea só. Eu tinha a natureza de Deus, mas eu não era eleito de Deus. Quando chegou aos 27 anos, aí sim eu fui eleito por Deus. Porque eu fui chamado para a igreja do Deus vivo, que é a coluna e a firmeza da verdade. E aí, de lá para cá, não precisei ninguém ficar no meu ouvido. Fulano, faz isso. Ciclano, faz aquilo. Pô, já peguei cada pepino na mão. Fiquei 2 anos em Imbariê, daqui para Imbariê é chão. E não faltei um dia sequer. O único dia que eu faltei foi um dia que minha mãe passou mal, isso foi em 2001. Por sinal, tem 11 anos agora. E naquele dia eu liguei para lá e falei, olha, hoje vai ficar ruim. E por incrível que pareça, eu ainda consegui ir. Ainda cheguei antes de começar o culto. E olha que daqui para Imbariê é chão. 2 anos na pista. Aqueles muquiranos onde eu conheci você também. Fiquei um tempo ali. Vinha de lá do Redentor a pé. Chegava na hora. Então, quer dizer, eu nunca precisei de ninguém. Pelo amor de Deus, fulano, vai para a igreja. Nem come para me levar. Não sei nunca esse bagulho, não. Quando não tinha, eu ia no pé mesmo, no sapatão. Né? Então, quer dizer, quando você tem a natureza de Deus, quando você é um eleito de Deus, você tem a predisposição de servir a Deus. Por isso que eu falo, aquela pessoa que tem essa dificuldade, tem que lutar para nascer de novo. Porque ela pode estar fisicamente em uma igreja, não é só aqui não, em qualquer igreja. Mas ela não se libertou ainda, ela não está totalmente entregue ao sistema. Então a gente entende que a eleição é a escolha que Deus faz. Mas ele não escolhe de qualquer lugar, ele escolhe daqueles que já são predestinados para ele. Quer outro exemplo bonito? Já ouviram falar de um homem chamado Abraão? Abraão, não é? É o homem da aliança, aquele que ele chamou para fazer aliança, para surgir o povo de Israel. Quando Deus chamou Abraão, por que ele chamou Abraão? Por que ele não chamou o Zequinha, o seu Antônio, o Joãozinho, o seu Pedro? Por quê? Por que ele chamou o Abraão, hein? Quem conhece mais a fundo a Bíblia aí já sabe, né? Não precisa nem falar. Porque o Abraão, ele vinha de uma genealogia que servia a Deus. Se você pegar desde Adão até Noé, você tem 10 gerações que serviam a Deus. Olha o que eu vou falar. Serviam a Deus, mas estavam contaminados com a idolatria, com a feitiçaria, com um monte de troço. Então, quando Deus, ele chamou primeiro Noé, você sabe a história, não é porque o Noé era um bonito, não, Noé era da linhagem que servia a Deus. E aí você vai contar de Noé, e vai dar outro tiro de 10, vai chegar em quem? Em Abraão. Mas por que Deus chamou Abraão? Porque Abraão era da linhagem de Deus. Abraão já era predestinado na natureza.
Mas aí o que ele fez? Como Abraão ele era predestinado de Deus, ele chamou Abraão para servi-lo, para fazer uma aliança com ele. Então qual é a questão? A questão é, ele não chegou e olhou para qualquer um, você e Abraão. Não. Ele chamou Abraão porque o Abraão já era predestinado e tinha natureza com ele. E tem mais. A mulher do Abraão, tu sabe que era Sara, né? E Sara, ela também era da mesma raiz de Abraão. Por que isso? Porque Deus queria fazer um povo diferente, sem contaminação com outros povos, com outras linhagens. Aí ele chamou, ele elegeu Abraão, né? Aquele texto famoso de Gênesis 12, não foi? Abraão, sai da tua parentela para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação. Mas quando Abraão estava na parentela dele, todos os parentes dele serviam a Deus. Mas serviam a Deus tudo misturado. E Deus falou: Abraão, eu quero fazer um negócio contigo, quero fazer uma aliança com você. Sai da tua terra, da tua parentela e vem para cá. O Abraão saiu e Deus fez uma aliança com ele, que é a mesma coisa que ele faz com a gente. Você já tem a natureza de Deus, você não tem intimidade com ele. Aí ele fala: fulano, vem para cá. Aí eu venho, e aí ele me elegeu e coloca eu para fazer aquilo que ele projetou para a minha vida, que é o que está aqui, ó. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Porque quando Deus ele te chamou, quando ele te elegeu, quando ele te escolheu, ele já tinha um projeto para você. Aí vai entrar aquele outro ponto. Deus tem um projeto para mim e eu preciso, aí sim entra a história. Eu preciso me esforçar para viver esse projeto de Deus. Eleito eu sou, mas para que as obras aconteçam em mim, eu tenho que estar aqui. Tenho que dar uma suadinha, tenho que enfrentar o calorzinho, entendeu como é que é? Se eu não vier aqui, se eu não fizer a minha parte, eu sou um eleito, mas um eleito porcaria, cara. Por quê? Recebi uma chamada, tenho a natureza de Deus, mas eu não me esforço. Eu não procuro fazer da melhor maneira possível. Por isso quando ele fala assim, ó, eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Fala assim: meu irmão, você entendeu isso que Deus falou contigo agora? Fala para ele. Você entendeu? Está entendendo? Ó, ele nos elegeu segundo a sua presciência. Isso quer dizer que ele chamou a mim, chamou a você, para que nós venhamos a desempenhar a boa carreira da fé. Para que nós venhamos a desempenhar a boa e perfeita palavra de Deus. Mas eu posso servir de má vontade? Posso. Porque é o que nós falamos. Vê bem, não confunda de novo. Predestinação com eleição. A eleição não tem como elemento recusar. Porque quando Deus chama, o cara não controla. A predestinação é outro papo. Por isso que você teve um monte de parentes que você conheceu, que já foram dessa para melhor, e nunca fez parte de uma igreja. Não quer dizer que eles foram para o inferno. Eles são de Deus. Mas eles nunca tiveram o privilégio de serem chamados para servirem a Deus. Agora, como eu fui eleito, como você é eleito, nós estamos aqui. Então, se nós estamos aqui, nós temos que fazer o quê? O melhor para Deus. Quando eu falo aqui, não é aqui na igreja, não. Na igreja, estou falando aonde a pessoa estiver servindo. Até o Talibã, coitado. O Talibã, coitado, ele não sabe, né? Eu fazer o quê? O coitado não sabe? Não sabe, né? Mas está lá servindo também, do jeito dele, na doideira da cabeça dele, mas girando, rolando, derrubando o banco, mas deixa para lá. Porque aí eu falo contigo, qual é a diferença do Talibã que faz aquela doideira toda e do sujeito lá de fora? É a mesma coisa. Porque Deus chama o camarada, aí o cara não faz o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Crescei no conhecimento e na graça. Aí o sujeito foi eleito, mas ele não cresceu no conhecimento e na graça, aí ele fica aí dando cabeçada na parede, derrubando o banco. Não era para ele fazer isso. Que nem você também, que nem eu. Se eu não abrir o olho, eu também fico igual.
tempo vai passando, e a minha eleição vai por água abaixo, porque isso vai contar no momento do arrebatamento e da recompensa para a igreja. Se você foi chamado para o reino de Deus, você tem que fazer da melhor maneira possível. Por isso que ele fala, ó, eleitos segundo a presciência de Deus. Não parou não, vírgula, olha só. Em santificação do Espírito. Quer dizer que aquele que é eleito, e nós somos eleitos, olha só o que diz aqui. Nós somos santificados no Espírito de Deus. Sabe o que significa santificação? A gente fala muito aqui. Cuidado, hein? Cuidado com o Talibra. Essa santificação maluca que eles falam, isso não é santificação não. Isso é doideira. Santificação é a sua separação. E como é que é a nossa separação? Nós devemos ter o lado positivo nosso separado para Deus. Quem é separado de Deus? Ele lê Bíblia, ele procura entender, entende? Ele medita, ele tira um período de oração, ele desenvolve, ele não, aí eu te falei, ele não se mistura com determinadas coisas, que nem ele falou aqui, falou bem, chega esse final do ano, é uma porcaria de novo. O que tem de crente já vai para a casa do irmão, do fulano. Cara, teu irmão, tua irmã, meu filho, minha mulher, ninguém vai me dar salvação. Ninguém vai me dar santificação. Ninguém vai me dar nada. Quem me dá é o Espírito Santo de Deus. Você tem família? Eu também tenho. Agora, eu te falo a verdade. Nenhum da minha família, nem da minha mãe, até o filho mais novo que tem agora, nenhum deles vai ficar em primeiro lugar na minha vida. Nenhum deles. Porque, em primeiro lugar na nossa vida, tem que estar Deus. Porque sem Deus, eles não vão ser nada para mim. Mas com Deus eu vou poder fazer muito por eles. Esse é o problema. Chegou dezembro, o pessoal começa. Esse espírito do Natal pega, que é o espírito mesmo, que isso é um baita de um capeta que existe, é uma potestade. E essa potestade, esse principado, ele domina as regiões. E até os crentes também são envolvidos naquele, já viu como é que é? Aquele negócio, parece que tem um cheiro embriagante, né? Um clima, né? Aquele clima assim envolvente, aí dá vontade de sair, de ir no lugar, né? Aquelas pessoas entrando, comprando, mercado, tudo capeta. E ainda bota o nome de Jesus. Cuidado, hein? Aqui ele diz que nós fomos santificados no Espírito. Mas o que tu faz? Não, o Natal está aí. Vou fazer a mesma coisa que todo mundo faz. Não chega no final do ano? Não tem aquela bobeira? Todo mundo tem que se juntar? A gente faz aquela bobeira também. Não é aquela palhaçada? O pessoal vai encher a busanfa de comida lá na tua casa, depois vai sair falando mal de você ainda por cima. Tu vai aguentar a turma embriagada que ainda não é crente, e vai ficar lá quebrando tudo, jogando fumaça na tua casa. É isso. Fazer o quê? Aí se chegar um abençoado na tua casa, tu vai deixar de vir na igreja porque ele chegou lá? Quer dizer, a não ser que tu for macho mesmo, mulher de Deus, aí tu não vai não. Mas se tu não for, eu vou porque é assim, cara. Mas era para ser? Não, porque nós somos santificados no Espírito. Falo com todo mundo, brinco com todo mundo. A maioria dos conhecidos que eu tenho, graças a Deus, hoje em dia nem crentes são. Ontem eu até falei ali no seminário. Crente para mim, somente vocês aqui da igreja e um pouquinho do seminário. Daí de fora não tem papo mais com ninguém. Passo no meio deles igual Jesus. O único problema é quando eu vou lá no Redentor, que tem que ir ali na Coelho Branco, aí lascou. Passo na Coelho Branco, vem um monte. Sai daqui, vai para lá. Aí não tem jeito. Eu tento fugir desde tudo que é jeito, mas ele aparece. Eu estou passando, eu estou chegando naquele hospital, me chamam de trás do poste. Rapaz. Aí eu vou e sai fora. Por quê? Eu quero comunhão com aquele que entende o negócio. Quero comunhão com você. Eu falo isso para você ter cuidado com a turma que tu se mete por aí. Porque aqui diz que nós somos santificados no Espírito. Fala, mas irmão, eles também não são de Deus, são de Deus. Mas eles estão procedendo de forma que não é condizente com a palavra de Deus. Então, se eu me misturar com ele, a minha cabeça vai ficar contaminada com o pensamento deles. Então, aqui diz claramente que nós somos santificados em Espírito. Mas para quê, vírgula? Para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Olha, eu vou ler de novo, hein? Para a obediência. Aí é aquela questão. Nós somos eleitos.
E o eleito, ele tem que obedecer. Certo? Mas obedecer o quê? Obedecer a forma correta de Deus. A forma correta de Deus. Porque quando nós somos obedientes, aqui diz, que nós fomos santificados pelo Espírito, do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus. Sabe o que é aspersão? Aspersão é o ato de você espalhar o sangue. Na antiga aliança, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele pegava o sangue do animal, ele entrava dentro do Santo dos Santos, que é o lugar mais profundo que tinha, e ele pegava o sangue do animal e ele espalhava em cima do propiciatório. Aquilo era a aspersão do sangue. Aí tu fala assim, meu irmão, então para que servia a aspersão do sangue? O sangue era espalhado porque simbolizava o sangue de Cristo sendo espalhado sobre todo o povo de Israel. Mas por quê? Israel era o povo eleito de Deus. Israel era o povo santificado do Espírito. Então, quando ele chamou Israel, Israel tinha que ser obediente à lei de Deus pela aspersão do sangue. E como nós devemos ser obedientes pela aspersão do sangue de Jesus. De novo, pergunta ao irmão se ele está entendendo até aqui. Que agora ficou meio difícil o negócio, ficou um pouquinho difícil. Mas não precisa tu nem vir para o seminário não, dá para entender aqui. Olha só. Se nós somos eleitos pela presciência de Deus, se nós somos santificados do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue, o que isso significa? Que quando eu não obedeço aqui, cuidado, não é obedecer esse maluco que tem não, hein? Cuidado, hein? Quando eu não obedeço o certo, eu não vou espalhar o sangue sobre mim, sobre nós. Porque quando eu obedeço a lei de Deus, o sangue de Cristo está sendo espargido sobre nós. Aí você vai ver a diferença que existe. Você vai ter pessoas que não seguem esse modelo, e eles então não obedecem e não têm a aspersão do sangue. Não entendi nada. Bem num português bem claro, o cara está travado e não melhora nunca. E ainda tem mais, tudo que é bagulho de ruim pega nele. Caraca, tem gente que parece que é imã de problema, maluco, tudo que vem pega o camarada. Aí só viu aqui, já viu? Só reclama. Por quê? Porque ele não obedece, ele não tem a aspersão, então ele está vulnerável. Porque pela lei, Israel, quando obedecia, ele tinha a proteção de Deus, ele tinha a aspersão do sangue. Quando nós temos a obediência, nós temos a aspersão do sangue. Aí tu fala assim, amém, irmão? Eu sou uma pessoa obediente. Aí tu vai fazer igual o fariseu lá do Evangelho de Mateus, né? Bato no peito, eu sou, jejuo 3 vezes por semana, faço 4 vigílias no mês, subo o monte 800 vezes. Não é isso? E Jesus falou, imbecil, esse cara pensa que aí não é. Porque a obediência não é obedecer essas coisas. A obediência é eu fazer aquilo de acordo com a vontade e a palavra de Deus. Se você pega o lado e você fala assim, eu não entendo isso, eu não vou falar disso, eu não vou viver aquilo, eu não vou desfrutar outro das coisas de Deus, você está em desobediência e você não tem a aspersão do sangue. Aí você vai parar, caramba, então o que tem de crente desobediente tem muito, irmão. E eles estão achando que estão na ponta da crista. Só que eu gosto deles, eu pego eles na boa. Eu sou igual aquele camarada que fica na esquina, né? Com dinheiro na mão, quando o cara passa, aí vai uma grana aí. Aí o cara, por quê? Não, ele está precisando, né? A Jota que é assim, né? Ele bota aquele papelzinho para dinheiro fácil. O cara, todo mundo quer dinheiro, viu? Dá aquele papelzinho, né? Dinheiro fácil, sem avalista, sem não sei o que. Aí vai lá, mete a mão na grana, depois segura. E se não pagar, eles até matam. É a mesma coisa que eu faço no outro sentido. Que eu gosto de Talibã por isso, que ele vem e despeja aquele monte de problema, e eu tenho o prazer mais maravilhoso do mundo, e falar que tudo que ele faz não presta para nada. Eu tenho o maior prazer no mundo, de falar que tudo aquela porcaria que eles fazem não serve de nada. Aí eu deixo o cara falar, fala bastante. Mas a vigília, um monte, as consagrações não sei de quando.
Falei, legal. E por que será que não melhora? Porque tu faz tudo isso. Que isso? Falei, para de fazer para tu ver se tua vida melhora. Aí a pessoa toma um choque. Por quê? O diabo, ele cegou o entendimento das pessoas, e o cara acha que fazendo isso ele melhora. Piora. Agora, quando você tem um entendimento, você não tem que fazer sacrifício nenhum. Não precisa subir morro nenhum. É porque tem um monte que sobe morro todo dia. Tem um monte. Vou botar aqui, você tem um monte. Tem o Alessandro, tem o Francisco, tem o Rob, tem um monte aqui. Mora tudo em cima. Então a gente tinha que ser super crentes. Tinha que ter capa e tudo, né? Parar assim na frente do vento, fazer igual o super-homem, na capa tremular. Por quê? Se fosse isso, quem mora em cima do morro já estava abençoado. Então eu te falo, o nosso sacrifício é a renúncia da nossa vontade para colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Isto é sacrifício. Como eu falei, sacrifício é tu largar lá o teu parente com a busanfa no meio fio e vir servir a Deus. Aí é sacrifício mesmo. Sacrifício, o cara chega lá, fulano, tu tem duas opções. Ou tu vai comigo agora para a igreja, tu vai ficar esperando aí na esquina até eu voltar. Não é isso? Aí fulano, tem um casamento noivado. É sempre assim, não é isso? Casamento, noivado, batizado, aniversário. Primeiro eu vou na igreja. Depois, não. Primeiro o cara vai, aí se lasca todinho, bonito, porque ele é eleito, tem a aspersão do sangue, tem que ver na obediência, mas ele não faz. Aí ele se quebra, puxa meu Deus, por que aconteceu? Porque ele inverteu a situação. Tem inversão de valores. Aqui diz que nós temos que ter obediência para termos a aspersão do sangue. Aí quando nós temos isso, olha o que acontece, 2 pontos. Graça e paz vos sejam o quê? Multiplicadas. Olha, graça e paz multiplicadas. Vê que tu entende. Nós somos eleitos pela presciência de Deus, pelo Deus Pai, santificado do Espírito, para obediência à aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aí 2 pontos. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Agora inverte a situação. Vamos fazer igual reza errado. Vamos fazer o contrário. Se o camarada não é eleito, não tem a presciência de Deus, não é santificado do Espírito, não vive em obediência, não tem a aspersão do sangue, ele não tem graça e paz, ele não tem nada. Ele diz vá e o fulano não vai. Ele diz fica e o fulano não fica. Agora, para terminar, quando ele diz assim, ó, no 3, ó, bendito seja o Pai, o Deus Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, ó, nos gerou de novo para uma viva esperança. Veja, nos gerou de novo. Quando nós entendemos na nossa mente, está nos gerando de novo. Para quê? Para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Ó, tá tudo guardadinho lá em cima, mas aqui na terra, ó, é suor. Aqui na terra é ralação. Descanso eu vou ter lá em cima. Esse que é o problema. Tem crente querendo descansar agora. Descanso eu vou ter lá em cima. Aqui na terra é sangue, suor e lágrima, meu irmão. Esses 3 você vai ter aqui. Deixa o resto lá para cima. A gente tem que viver hoje como se fosse o último dia da nossa vida. Viver agora como se Jesus estivesse voltando hoje. Aí nós vamos viver a eleição verdadeira de Deus. Pergunta ao teu irmão se ele entendeu um pouquinho de eleição nessa noite. Amém? Fiz em 45, hein? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado nesta noite pela tua presença maravilhosa. Que o teu Espírito Santo ele venha a trabalhar em cada um de nós.